Muito bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa aula, né, de legislações e procedimentos legais e acidentes de trabalho. Ela faz parte aí da nossa unidade curricular número 5 e, na verdade, é uma continuidade, né, de um material que nós já abordamos aí ao longo do mês de junho. Agora, no mês de julho, a gente está iniciando hoje, né, dia 1º de julho. Nós vamos iniciar, então, nós vamos continuar, na verdade, né, esse assunto voltado a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Tá? Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac, na cidade de Araraquara, e eu vou apresentar para vocês, ao longo da nossa aula, alguns slides que eles abordam as questões de acidentes e doenças do trabalho. Lembrando aí vocês, né, que essa aula tá disponível também aqui no YouTube, no canal Quem Ensina Aprende. Quem puder acompanhar aí essas demais gravações, elas estão aqui no canal. Quem puder também seguir aqui lá no LinkedIn, né, o nosso perfil no LinkedIn, o canal lá Quem Ensina Aprende, tá no meu nome, né, Conrado Júnior. Você pode me procurar no LinkedIn e fazer essa conexão. Quando a gente começou a falar sobre a função do técnico em segurança do trabalho, a gente apresentou, né, essa pirâmide de implantação das NRs. Eu não vou ficar muito em cima dela hoje, justamente para que vocês busquem, né, quem não assistiu ainda a aula de legislações de acidentes e doenças do trabalho, você pode procurar aí no nosso canal. Ela faz dar continuidade, né, a essa pirâmide aqui. Então a gente observa, né, que basicamente aí a gente tem a nossa função de técnico em segurança do trabalho dividida em três partes, né, que é a implantação, a estruturação e a gestão das demais NRs. E falando especificamente sobre acidente de trabalho, né, a gente entra aqui numa outra estatística, no qual a gente apresenta aqui um gráfico de lá de 1990. Esse gráfico ele fala a respeito dos acidentes de trabalho e o nível da população, né? Então, nós temos ali voltado uma população jovem, né? Uma população dos 20 aos 24 anos aqui, até os 55, 59 anos, né? Dividido entre homens e mulheres, né, da participação aí de auxílios e benefícios do INSS, seja por acidente ou por doenças ocupacionais. Aqui a gente já vê como que a pirâmide ela está no ano de 2010 e como ela pode ficar em 2030, 2050. Mas o foco da nossa aula, na verdade, é abordar, por exemplo, o conceito de acidente de trabalho. Então, quando a gente fala sobre o conceito de acidente de trabalho, eu trago primeiramente aqui uma reflexão, né? Que a gente estuda sempre o acidente, né, estuda os conceitos legais, mas a gente precisa entender também que o acidente ele é uma forma no qual a gente consegue identificar oportunidades de melhoria. O acidente de trabalho, então, ele é o preceito legal que viabiliza, né, a identificação dos elementos conceituais de um acidente típico, quais sejam, né, primeiramente, aí, o adequado enquadramento previdenciário. Como nós falamos nas outras aulas, né, principalmente na aula de legislação, nós temos uma legislação previdenciária, nós temos uma legislação trabalhista e nós temos ainda uma Constituição Federal. Quando a gente fala sobre a Constituição Federal, né, a gente fala sobre um princípio de igualdade, todo mundo é igual perante a lei é aplicada para todos, e a Constituição Federal, no caso aqui do Brasil, ela serve também aí para dar diretrizes, né, direcionar toda e qualquer situação, né, relacionado à parte judicial, à parte do direito, tá? Eu não vou ficar muito em cima dessa definição, mas a Constituição Federal, conforme a gente já chegou a tratar isso em sala de aula, ela foi promulgada, né, ela entrou em vigor lá em 1988, e ela, apesar dela ser mais nova, né, do que as demais leis aí, a Constituição Federal, ela serve, né, ela tem como base, né, quando a gente leva para nossa área de segurança do trabalho, ela ela apresenta então,
resoluções nos estados, municípios e, consequentemente, do governo federal. O governo federal ele tem como um órgão, né, o INSS, que faz parte aí do Ministério da Economia. Então, o INSS ele vai realizar o enquadramento, né, de previdenciário. Esse enquadramento previdenciário ele faz parte de uma legislação previdenciária. Essa legislação previdenciária ela vai trazer ali com o seu contexto principal, que é abordar ali o que a gente fala sobre as leis que amparam a relação de trabalhador e governo federal, tá bem? No Brasil nós temos, no caso aqui, a legislação previdenciária voltada aí à saúde e segurança do trabalho. Ela consiste em um conjunto de normas que estão estabelecidas para regulamentar principalmente a questão de aposentadoria, tá bom? Então, nós temos um regime de trabalho, né, que ele é regido pela CLT, da legislação trabalhista, porém, quem toma conta do trabalhador, né, vamos falar dessa forma, em caso de aposentadoria, em caso de acidente, doença ocupacional, é o INSS, é um órgão do governo federal, tá bem? Então a gente tem uma relação aí de governo federal, empresas, né, e o trabalhador. Então, quando a gente encontra um enquadramento previdenciário, é fundamental que a gente trabalhe com a prevenção de acidentes. Por isso, eu vou passar aqui para vocês esse vídeo aqui do governo federal. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Vocês percebam aí que nós temos, então, uma campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho, justamente porque o governo federal ele não quer que os trabalhadores eles se acidentem, consequentemente, se afastem, né, recebam aí benefícios, porque isso gera um impacto social e econômico, certamente, aí, para o governo. Quando a gente fala sobre o Ministério da Economia, né, no qual faz parte aí o INSS, é uma das maiores pastas, né, maiores arrecadações que nós temos no governo federal. É onde a gente, de maneira totalitária, a gente precisa contribuir. Então, todo e qualquer trabalhador que ele é registrado em carteira, ele tem o regime CLT, ele tem todos aqueles direitos que a gente já viu, né, assegurados pela consolidação das leis trabalhistas, de férias, 13º, no caso ali, auxílio maternidade, ele tem, além da férias, 13º, ele tem a questão da remuneração, ele tem a questão do vínculo empregatício, mas também, caso aconteça um acidente, uma doença ocupacional, está assegurado pelo Ministério da Economia, no qual a pasta lá do INSS faz parte, está assegurado pelo Ministério da Economia que, em caso de afastamento ou doença ocupacional, esse trabalhador ele vai receber, né, financeiramente ali, os seus recursos, né, para prover o seu sustento e, consequentemente, para a sua recuperação, como a gente viu na disciplina de reabilitação profissional. Além do adequado enquadramento previdenciário, eu preciso conhecer um pouquinho da Lei 13.135 de 2015, tá? Uma lei um pouco mais recente, que ela fala aí sobre uma reforma previdenciária, né? Então, por exemplo, hoje, né, para o trabalhador ele receber ali uma pensão, por exemplo, né, caso ele venha a faltar aí para a família, seja a mãe, né, ou o pai de família, é necessário que ele tenha aí 18 meses para contribuição, para receber ali uma pensão, para pensão com duração superior a 4 meses, tá?
Então, antigamente, o trabalhador ele trabalhava 4 meses, se porventura ele sofreu um acidente de trabalho, ele já tinha direito ali, né, a família dele já tinha direito em receber, por exemplo, uma pensão por morte. Hoje, o tempo mínimo de contribuição aí é 18 meses, né? Então, o trabalhador que ele possa, né, assegurar aí o sustento para sua família, né, caso ele venha a faltar por causa de uma sequela ou algum acidente venha a tirar a vida dele ali, ele precisa ter no mínimo 18 meses de contribuição, tá? E isso leva em conta, então, que a empresa, para que ela não pague futuramente aí uma indenização muito alta, né? Obviamente que ninguém está falando que ele quer que aquele acidente aconteça. Mas vamos imaginar uma situação hipotética que o José da Silva começa a trabalhar na empresa, é o primeiro registro dele em carteira, ele tem 18 anos de idade, mas já é casado, tem um filho de 1 ano e meio, e ele começa a trabalhar naquela empresa e ele pode sofrer um acidente de trabalho e, por exemplo, e falecer ali e perder a sua vida. A família, né, que no caso ali a esposa e o filho, ele não vai ter direito, né, a receber nenhum fim previdenciário, nenhum documento, né, nenhuma ajuda financeira nesse sentido, tá? A expectativa, obviamente, de vida daquele filho é muito alta, né? Afinal de contas, ele tem 1 ano e meio. A expectativa da sua esposa também, ela vai ter que encontrar uma outra forma, né, para sustentar a sua família, porque a pensão por morte, nesse caso, ela não irá existir. Antigamente, né, qualquer trabalhador ali no primeiro dia de trabalho, se ele tivesse recolhido o, os encargos trabalhistas, a empresa tivesse registrado ele via CLT, a partir desse momento ele já estava assegurado ali uma pensão por morte para seus familiares. Mas nesse caso, neste momento, aí, devido a essa reforma da Previdência, que foi uma medida provisória de 2014, depois ela teve força de lei aí no governo Temer em 2015, ela foi sancionado aí que o trabalhador ele precisa ter no mínimo uma contribuição de 18 meses, também. Então, o nosso papel enquanto técnico de segurança é prevenir todo e qualquer acidente, mas obviamente aí, se você for olhar com uma lupa, né, olhar com olhos um pouco mais frios, né, o que é exigido pela lei, o técnico de segurança ele tem que prevenir principalmente aí os acidentes dos trabalhadores que eles estão iniciando, né, a sua vida laboral ou, consequentemente, o seu trabalho naquela empresa. A previsão do tempo mínimo, né, de casamento também é de 2 anos, né? Então, leva em consideração aí que caso esse José da Silva ele tenha ali aquela pessoa, né, que faça parte da sua vida, ela tem que ter uma união estável de no mínimo 2 anos, tá bem? Para que ele faça jus aí o adicional, né, ou uma pensão por morte. E nós também temos ali uma variação conforme a expectativa de vida, né, para os cônjuges mais jovens, né, para os seus familiares mais jovens. Então, quando a gente fala sobre o acidente de trabalho, né, vamos pensar aqui com uma maneira, uma visão mais voltada à legislação. Eu tenho que ter um trabalhador que ele contribua no mínimo 18 meses, igual lá no caso do seguro-desemprego. Eu tenho que ter um trabalhador com casamento de uma união estável de no mínimo 2 anos, ou ainda, né, eu tenho que ter uma duração ali, tem uma pensão com duração variável conforme expectativa de vida para os casais jovens, tá? Então, antigamente o trabalhador que ele estava ali numa união, ele era casado, enfim, ou tinha uma união estável, se ele sofresse um acidente de trabalho e falecesse, já era garantido, né, que a sua família ia receber um benefício previdenciário, e no caso a pensão por morte. Mas hoje ele já tem que atender todos esses requisitos, o que faz mais necessário, então, o nosso trabalho de prevenção dos acidentes e doenças do trabalho. Temos, obviamente, aí alguns casos, né, de exceção, né, que é em caso de óbito decorrente do acidente ou de qualquer natureza ou doença do trabalho, não vai se exigir aí os 18 meses, né, de contribuição. Isso aqui foi um adendo que foi colocado na lei justamente
né, porque a reforma previdenciária precisou, né, desse asterisco, vamos falar assim, para aplicar aí, para que fosse aprovado nessa lei. Então é interessante a gente conhecer nessa todo e qualquer tipo de lei que faça parte do nosso trabalho, mas especificamente esse parágrafo aqui dá aí condição, né, ao trabalhador jovem. Então a gente coloca, né, sempre esses pontos antes, mas é obrigado aí, obviamente, a passar por uma avaliação específica daquele caso, a entrada, né, de um pedido judicial para apresentar, né, a necessidade daquela família em receber uma pensão por morte. Então não é nada tão rápido, né, como a gente gostaria que fosse, né, mas para a gente conhecer um pouquinho desses pontos da lei. Então, quando a gente fala ainda sobre o acidente de trabalho, né, nós estamos então lá a questão adequadamente, né, o enquadramento previdenciário daquele trabalhador, se ele é regido pelo regime CLT ou não, né, ele pode ter um contrato de prestação de serviço, ou ele pode ser um terceiro, por exemplo, mas quando a gente fala sobre acidente de trabalho, nós temos que ter, primeiramente, ali um enquadramento previdenciário adequado. No segundo item, nós precisamos ter ali entender que o acidente de trabalho ele é um evento imprevisível que ele é decorrente do trabalho ou a serviço da empresa, tá? Ele podendo ser caracterizado ainda como uma atividade rural ou pesqueira desenvolvida como regime de economia familiar. Vamos falar especificamente sobre esses dois itens que estão em negrito aqui, avermelhados e sublinhados embaixo. Quando eu falo que um evento é imprevisível, é que ele realmente não existe uma previsão, né? Ninguém sai de casa numa segunda-feira de manhã e fala assim, olha, eu vou me acidentar hoje, né? Minha intenção é sofrer um acidente de trabalho hoje. Então, quando a gente estuda, né, um pouco aí da legislação e, consequentemente, vai trabalhar na área de segurança do trabalho, a gente escuta, né, e ouve muitas coisas, mas o ideal é que a gente procure, né, conhecer profundamente alguns itens aí, principalmente do acidente de trabalho. Quando eu falo então sobre a imprevisibilidade, né, como a gente não tem previsão, né, do acidente de trabalho, eu gosto de usar o exemplo e até aproveitar hoje, é, quando a gente fala sobre o acidente de trabalho, ele é como se fosse o tempo, né? A gente tem lá as previsões, né? A gente tem a previsão do tempo, a gente estuda, né, as frentes frias, a gente vê lá as previsões do tempo no jornal, mas a gente nunca tem certeza se aquilo vai acontecer no dia seguinte, porque afinal de contas, imprevisível é algo que não pode ser previsto, que ele é não previsível, né? Aquilo que não se pode prever, né? A gente planeja alguma coisa e a previsão ela pode mudar aí a qualquer momento. E quando a gente fala de regime de economia familiar, né, a gente está levando em consideração o que a família, né, ela tem como base ali de sustento, né, da sua, do seu orçamento familiar. Então, quando a gente entende-se por regime de economia familiar, toda e qualquer atividade daqueles membros daquela família, que vão ser indispensáveis para a sua subsistência, tanto no desenvolvimento econômico, né, como também para a manutenção daquela família. A gente leva em consideração que todo mundo, né, de acordo com a Constituição Federal, tem o direito a ter um trabalho remunerado, tem direito a ter condições de saúde adequada, tem que ter as condições ali de um ambiente, né, que seja voltado a não levar mais acidentes e doenças do trabalho. Portanto, o acidente de trabalho ele também pode ser caracterizado aqui com algumas situações de atividade rural ou pesqueira, né? O trabalhador rural ele trabalha para ele próprio, né? Ele trabalha de plantar, de colher, de vender aquele
os seus frutos ali da lavoura, né? Ou, consequentemente, os vegetais ali daquela lavoura. E ele, porventura, pode acontecer algo imprevisível, né? Por exemplo, uma ruptura, né, de uma barragem que nós tivemos o ano passado aí na cidade de Mariana, né, em Brumadinho, né, Brumadinho, na verdade. Mariana foi uns anos anteriores. E aquela família que vive de atividade rural ou pesqueira, ela perdeu ali a sua fonte de trabalho. Por isso, o INSS ele pode também, a partir da legislação, entender que aquilo é um acidente, né? Porém, os trabalhadores que sobreviveram ali vão receber um auxílio, tá? E por isso que a gente vai entender um pouquinho do nosso contexto aí de economia familiar também. Vocês lembram dessa imagem aqui, ó? Essa imagem é um hospital, né? Ficou muito famoso aí no ano passado, né? O Hospital Badim 3, é um hospital na cidade do Rio de Janeiro. E infelizmente, né, a fachada dela era essa, né? Um hospital particular. E infelizmente aconteceu isso aqui com o hospital, tá? Ela teve um incêndio, né? Não sei se vocês vão lembrar isso aí, foi algo recente. E quando a gente fala sobre acidente de trabalho, todo trabalhador que está ali, né, ele recebe financeiramente o seu trabalho porque ele recebe financeiramente seu salário porque ele trabalhou. Mas em virtude de um acidente, né, no qual ele pegou fogo, por questões ainda investigadas, acredita-se que foi uma falha na tubulação de gás, e, enfim, acabou gerando ali alguns óbitos e, consequentemente, todo mundo teve que evacuar rapidamente aquele prédio. Mas e no dia seguinte, aquele trabalhador que está envolvido ali naquele acidente, no dia seguinte ele continua tendo as suas contas, no dia seguinte ele continua vivendo, né? Por isso aí o INSS também tem a prerrogativa de um auxílio, né, em caso de situações emergenciais como essa, tá bem? Outra situação pode acontecer aqui na atividade pesqueira, né? Nós tivemos, né, eu não vou me recordar agora de cabeça, mas uma mancha de óleo, né, que ela atingiu aí o litoral, e os pescadores, né, ele consequentemente perderam ali o seu ganha-pão, né? Perderam ali o local de trabalho. Então, nesses casos também de mancha de óleo, né, no, no, no litoral, foi no litoral nordeste aqui, foi no ano passado, né, foi em agosto do ano passado, nós tivemos mais de 1.000 pontos de alagamento aí com óleo, né, e consequentemente o peixe ele vai mudar de regiões, ele vai morrer por causa desse óleo, e consequentemente o trabalhador ele vai perder o seu sustento, como se você fosse para um lugar onde você vai trabalhar, jogar a sua rede, mas não vai conseguir não vai conseguir retirar, pescar nenhum peixe ali. Sendo assim, o INSS ele prevê também um auxílio, né, nesses casos específicos para esses trabalhadores, assim como no caso de acidente de trabalho naquele hospital. Uma outra ocorrência, né, que a gente precisa levar em consideração do acidente de trabalho, que ela é uma ocorrência ou uma lesão corporal ou perturbação funcional. Nós falamos sobre isso na disciplina de reabilitação profissional. Quando a gente aborda essa questão de ocorrência, né, de lesão corporal ou perturbação funcional, esse contexto de acidente típico, ele envolve exatamente uma lesão corporal, algo que gerou, né, agravou aquela situação anatômica, né? Então, um corte, por exemplo, né, uma queda, uma amputação, uma lesão corporal. E uma perturbação funcional, ela vem desde, por exemplo, a pessoa ter uma perda temporária ou parcial ali, né, temporária ou total, desculpa, parcial ou total, temporária ou permanente da sua visão, da sua audição, acaba sendo uma perturbação funcional. Deixa eu passar esse vídeo aqui para vocês.
Esse vídeo ele foi vinculado aí na grande mídia o ano passado, né, trazendo à tona, né, o Programa Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho da Justiça do Trabalho, e falando, por exemplo, das estatísticas de acidente, né? Então, nós tínhamos ali quase 2.500 mortes por ano, 7 trabalhadores por dia, né? Uma média de 7 trabalhadores por dia, e o lugar onde eles mais fazem falta realmente é em casa, né? Então, quando a gente fala da prevenção de acidentes de trabalho, das doenças ocupacionais, é fundamental aí compreender a existência, né, que aquele trabalhador ele não é só uma mão de obra, ele é um pai de família, é uma mãe de família, ele é um tio, né, uma tia, um irmão, um filho, então ele vai fazer falta naquele contexto familiar também. Então, eu acho bem legal essa propaganda, né? Ela acaba criando um impacto para a gente mostrar para o trabalhador também que ele é importante na prevenção de doenças e de acidentes de trabalho, principalmente naqueles atos, né, que a gente comentou das condições inseguras, ou atos inseguros que naturalmente geram aí os motivos principais dos acidentes de trabalho. Nós temos ainda assegurado, né, pela legislação, o acidente de trabalho provocado por ato de terceiro. Então, nós temos aí levar em consideração quando o acidente de trabalho ocorre, né, de acordo com o artigo 20 ali da Lei 8.213 de 91, pode ser, por exemplo, quando outra pessoa provoca, né, vamos colocar ali todas as aspas, quando ele provoca ali o acidente. Então, um trabalhador que agride o outro, por exemplo, ele pode ser considerado como um acidente. Nós temos aqui ainda uma distinção, né, de culposo ou doloso, né? A gente não vai fazer julgamento nenhum sobre isso, né? Não é o nosso papel enquanto técnico de segurança, mas a justiça ela vai determinar, né, a gravidade daquele acidente com base, obviamente, aí nessa, nesse enquadramento, né, de culposo ou doloso. Então, quando a gente estuda aí a segurança do trabalho, né, a gente tem que levar em consideração as diversas situações que podem ocorrer dentro de uma empresa. Então, quando a gente estuda, né, a legislação previdenciária ou trabalhista, eu entendo, né, que um acidente provocado por ato de terceiro pode ser, por exemplo, uma briga, né? Alguém saiu no braço ali na empresa, né? Mexeram nas condições de trabalho, fizeram piadinha com o time de futebol, eles já não se gostavam aí, a gente vê muito isso em cidades pequenas, eles se conhecem de bairros diferentes e aí resolver, né? Eles decidem resolver essa situação dentro de uma empresa. Eu acredito, primeiramente, né, que a empresa ela não tem que passar a mão na cabeça dos dois trabalhadores. O ambiente de trabalho é um ambiente para trabalhar, né? Então, um local onde há briga é sinal que eles certamente aí não devem ocupar aquele ambiente de trabalho. E, no meu entendimento, os dois poderiam ser demitidos, né? Se pode ser por justa causa ou não, isso a gente vai ter que estudar aí os parâmetros específicos, né? E saber como que esse acidente foi gerado, né? Essa briga foi gerada. Mas na dúvida, né? Isso até uma recomendação para vocês, enquanto futuro técnico de segurança do trabalho, se vocês forem questionados por isso, simplesmente colocar a sua posição, ó, demita, né, os dois trabalhadores ou trabalhadoras que partiram para a briga dentro da empresa, mas demite, simplesmente demite, não precisa colocar como justa causa ou sem justa causa, porque isso vai lá na frente, pode ser que isso gere um impacto muito maior, né, de você ter que buscar justiça do trabalho, participar de audiência, e tudo isso é desgastante para ambas as partes. Então, simplesmente demita aquele trabalhador com os direitos assegurados, mas se for casos mais graves aí, obviamente com um aval jurídico, pode ser sim demitido por justa causa devido a essa briga.
Então, quando a gente fala sobre o acidente ocasionado por terceiro, além da questão da briga, nós temos, por exemplo, atos de sabotagem, né? Trabalhadores que eles são mais gostam de fazer brincadeiras e acabam tocando em peças que estão empilhadas, por exemplo, né, para assustar algum trabalhador, né? Então, pegam lá, por exemplo, arame de solda, né, durante o processo de soldagem, ele está soldando, o arame está quente, e aí ele tenta jogar aqui naquele trabalhador. Então, todo e qualquer momento de fazer brincadeira, né, o ambiente de trabalho não é para isso também. Então, não é para briga, não é para brincadeira, é para simplesmente trabalhar, né, dentro do que é exigido e, consequentemente, dentro de toda legislação que dá suporte para essa empresa, para aquele trabalho. Então, quando eu falo sobre as motivações culposas, a gente fala, ele foi culposo, né? Ele não carregou culpa, tá bom? Então, foi sem intenção, geralmente por negligência ou por imprudência. Então, foi aquele trabalhador, ele foi negligente, porque ele sabe que o ambiente de trabalho é para trabalhar, não é para ficar brincando, ou ele foi imprudente, né, porque ele resolveu agir sem a prudência, né, no momento lá que as peças estavam empilhadas, ele foi fazer uma brincadeira e as peças acabaram caindo em cima do trabalhador. Então foi sem culpa, né, mas ele teve um caráter ali culposo também, porque ele não gerou ali, ele não teve prudência naquele ambiente de trabalho. E nós temos ainda, né, o fato doloso, né, que a gente fala de dolo, né, é um conceito aí que nós temos jurídico que fala com intenção. Então, o doloso, por exemplo, você sabe que você não pode pegar o bebê, né, cerveja ou nem nada alcoólico e dirigir. Você sabe, você tem o seu direito de escolha, né, de ingerir qualquer líquido ali, ou fazer uso de qualquer substância e depois pegar o carro, né? Você, por mais que essa substância haja no seu sistema nervoso, no seu temperamento, se você decide fazer isso, isso certamente tem uma característica aí dolosa, tá bem? E a dolosa, ela tem uma intenção, e ela pode ser ali por sabotagem, como a gente falou, né? Então, um trabalhador que, por exemplo, ele ele pega ali um produto, né? Ou ele retira, né, uma proteção de uma máquina e para o outro trabalhador for brincar, for trabalhar aí como brincadeira, né? Isso não acaba não sendo brincadeira, isso acaba sendo um ato de sabotagem, tá bem? Ou, por exemplo, por uma ofensa física. E aí a gente abre um leque gigantesco, né, do que é uma ofensa física. A gente tem, por exemplo, né, uma separação aí de vias de fato ou lesão corporal. Elas são diferentes. Dentro da Justiça do Trabalho, quando a gente fala sobre lesão corporal, né, ela é um crime. Tá? Então, lesão corporal, ela tem uma detenção ali de 3 meses a 1 ano, né, considerado aí crime de baixo potencial agressivo. Né? As agressões resultam uma lesão física. Então, um olho roxo, um dente quebrado, né, um arranhão ali devido a uma briga. E nós temos também o caso ali das vias de fato, né, que ela é caracterizada como uma contravenção penal. Para a gente falar de contravenção, aí seria mais uma aula específica sobre isso, mas quando a gente estuda aí a Justiça do Trabalho, contravenção ela é uma infração, tá? É uma infração penal, mas ela é algo um pouco mais simples, né, de ser pago aí na justiça, tá bom? A contravenção geralmente ela é paga por uma multa, né, um dinheiro que vai ficar para o Estado. Ela pode ser também uma prisão simples, tá? Então não quer dizer que a lesão corporal vai deixar ali o trabalhador preso 3 meses a 1 ano, caso isso leve adiante, né? O outro trabalhador vai precisar abrir queixa, vai precisar fazer o boletim de ocorrência, vai levar isso para a justiça, o juiz vai julgar, e aí isso vai passar alguns meses, né? Para que ele entre ali para cumprir uma prisão de 3 meses a 1 ano. No caso das vias de fato, né, geralmente são prisões aí de 15 dias a 3 meses no máximo. Então, nós temos ali atos agressivos, né, que não implicam lesão corporal, como a gente viu ali, lesão corporal leve,
como um empurrão. Então, uma pessoa empurrou o outro, ficaram nas ameaças ali. Isso é chamado de via de fato, né? Então, essa é uma situação específica que pode ser considerada também como um acidente de trabalho. Mas aí, caso haja um dano anatômico, isso foge da esfera do trabalho, foge da competência da empresa. Quem vai julgar isso vai ser ali, primeiramente, a polícia, né, que vai fazer o interrogatório, vai fazer as avaliações do corpo de delito, né, que é tão falado, né, nas perícias principalmente, e fazer as acusações ali, passar esse laudo, né, não para a pessoa que recebeu o dano, mas sim para uma promotoria para possivelmente fazer esse julgamento, tá bom? Ou fazer as suas acusações ali na justiça. E nós temos aí o ato terceiro, que é a perturbação funcional, que ela pode ser dividida ainda entre temporária, né, ou permanente. Então, quando a gente estuda aí o Justiça do Trabalho, a perturbação funcional, né, nós temos um caso aí de uma trabalhadora que ela apresenta um desconforto nas mãos, né, possivelmente aí pelo trabalho em computador. Então, ela apresenta esse distúrbio, né, essa lesão, essa dor, justamente porque ela está trabalhando em condições ergonômicas nada agradáveis, né? A situação de trabalho e a sobrecarga de trabalho está muito alta. Então, é uma lesão, uma perturbação funcional temporária. Mas ela pode se tornar permanente caso a empresa não tome ali as medidas ergonômicas necessárias. E nós temos por último ainda, né, o acidente de trabalho ele tem que atender ali, no caso, uma redução, né, um resultado, vão trazer morte, redução ou uma perda definitiva da capacidade laborativa. Nós já falamos sobre isso lá na reabilitação profissional, mas quando eu falo sobre perda, né, naturalmente a pessoa ela não tem como pegar, né, por exemplo, uma ponta de um dedo e tentar colocar de volta, né, não ser no caso de implante, mas mesmo assim haverá uma redução, né? E pode, se no caso um acidente um pouco mais grave, né, o trabalhador recebe uma carga de um choque elétrico, ela tem uma queda em altura, pode gerar ali uma morte ou, consequentemente, uma redução da sua capacidade laborativa. E quando a gente vê, então, né, essas situações de perda permanente ou temporária, né, estou mostrando aqui para vocês, bem ao centro aqui, nós temos uma imagem, né, de um trabalhador que ele teve uma perda permanente, né, provavelmente numa serra aqui, ó, ele teve uma amputação traumática, né, desses 3 dedos aqui, do dedo indicador, dedo médio e o anelar, né? Então, de certa forma, isso é o que a gente considera aí como uma redução permanente. Nós temos a situação mais grave, obviamente, que é a situação da morte, e nós temos aí a redução, que ela pode ser temporária, auditiva, né? Porque nós temos uma espécie de reposição ainda no nosso sistema auditivo. A gente vai ver isso no programa de conservação auditiva, tá bom? Durante as aulas agora do próximo mês. Passar essa atividade aqui para vocês, esse vídeo para vocês. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada com acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Esse vídeo também é bem impactante, né? Porque ele leva em consideração que um trabalhador ele está sabendo que o acidente vai acontecer, né? Ele já tem uma escalação, se isso fosse possível, né? Então, isso é interessante para a gente mostrar para o trabalhador que ele faz parte da prevenção, tanto dos acidentes como das doenças ocupacionais. No que diz respeito aí ao enquadramento previdenciário, né, a doutrina, né, entende que o empregado, inclusive o trabalhador doméstico, trabalhador avulso ou segurado especial, né, por exemplo, o trabalhador doméstico é aquele que exerce, né, uma atividade na sua casa de maneira que mantenha um certo vínculo empregatício, pelo menos 3 vezes por semana,
O trabalhador doméstico, ele também é necessário a gente registrar esse trabalhador, né? Então, ele também vai fazer parte ali de um contexto do INSS, né? Então, teve uma PEC, né, um, um ponto lá da emenda de Constituição de incluir as domésticas aí no acidente de trabalho, né? Quantas domésticas já não tinham sofrido algum acidente de trabalho, ou, por exemplo, tiveram ali uma gestação e não tinham seus direitos assegurados pelo INSS, tá? Hoje eles já têm, isso já foi melhorado, essa emenda constitucional, ela serviu exatamente para englobar as domésticas dentro desse regime de tanto de acidente como de doenças ocupacionais. O trabalhador avulso, né, o trabalhador que tem uma prestação de serviço, eu vou mostrar isso para vocês mais adiante, e o caso ali do segurado especial, né, que a gente acabou de falar, por exemplo, do trabalhador que ele tem um regime de economia familiar, como um pescador ou como, por exemplo, algum trabalhador da atividade rural, tá bem? Então, toda vez que um desses trabalhadores, né, qualquer empregado, inclusive doméstico, avulso ou segurado especial, sofrer um acidente de trabalho, por mais que um contribuinte individual sofra um acidente durante o exercício da atividade, esse evento não se enquadra como trabalhador, como um acidente do trabalho, mas sim atividade extralaboral. Então, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que um empregado, regime CLT, doméstico, né, avulso ou segurado especial, se ele for sofrer um acidente de trabalho, eu preciso conhecer o enquadramento previdenciário. Olha, ele é registrado pelo INSS? Acabou, né, ele é registrado via CLT, é acidente de trabalho. Agora, no caso de um contribuinte individual, né, que é chamado aí de MEI, por exemplo, né, o um microempreendedor individual, ele sofre um acidente de trabalho, ele pode, né, ou não ter enquadramento do INSS, receber pelo INSS, mas isso é chamado de acidente extralaboral. Isso vai se aplicar também, por exemplo, a proprietários de empresa. Então, o proprietário da empresa, ele é um empresário, ele tem ali o seu, se ele recolheu o INSS também, né, se ele tem um regime ali de recolhimento do INSS, ele vai ser assegurado pelo INSS, né, se ele atender lá os 18 meses de contribuição, se ele tiver, né, obviamente, ali outras legislações que vai voltar ao direito do empresarial, mas o acidente de trabalho dele, no caso dele, vai ter uma diferenciação, só que ele não vai chamar acidente de trabalho, mas vai chamar acidente extralaboral, tá bem? Para que o trabalhador seja enquadrado, né, como trabalhador, né, empregado, né, daquela empresa, ele precisa atender ali esses 5 itens, né, especificamente. Nesses casos desses 5 itens, ele precisa atender no mínimo 3, tá? No mínimo 3 itens aqui, tá? Nós vamos citar cada tópico e aí vocês podem tirar as conclusões de vocês baseado na questão de vínculo empregatício. Então, todo trabalhador ele precisa ter uma subordinação jurídica. Então, ele é dependente de uma empresa. Ele trabalha para aquela empresa e ele recebe salário daquela empresa. Então, ele tem uma subordinação jurídica, tá? Quando a gente fala de pessoa do trabalhador, o trabalhador geralmente ele possui um CPF, né? Um cadastro de pessoa física. Por isso, ele é subordinado a uma empresa que faz parte de um cadastro nacional de pessoa jurídica. Aí a empresa ela tem um número específico aí judicial, né, jurídico, na verdade, para que ele tenha monte uma empresa, para que ele constitua uma empresa. Haverá também um contexto de habitualidade, né, uma natureza não eventual. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar um exemplo específico que vai me ajudar a explicar sobre o trabalhador doméstico. Olha, Conrado, eu tenho aqui na minha casa uma diarista, ela vem a cada 15 dias ou ela vem uma vez por semana. Isso não configura a habitualidade, tá? A habitualidade, geralmente, ela tem que pegar aí grande parte daquela semana, tá bom? Então, a habitualidade, ela vai ser no contexto de acidente de trabalho ou contexto da justiça do trabalho, no mínimo 3 vezes por semana, também, com uma duração específica, tá? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma diarista na minha casa, que ela vem a cada 15 dias
vai me ajudar aqui a limpar a casa, passar a roupa, por exemplo. Isso não é um contexto de habitualidade. Mas se for melhor, né, para a gente tirar e qualquermente descaracterizar isso, eu contrato uma empresa terceira. Essa empresa terceira, ela fornece a mão de obra, que é a trabalhadora ali que vai ser diarista. Então, eu quebro qualquer vínculo empregatício, né, perante a legislação. Obviamente, né, que se ela sofrer um acidente na minha casa, né, se porventura ela subir numa escada e sofrer uma queda, né, eu tenho ali que, como eu posso estar ali envolvido naquele acidente, inclusive auxiliar aquela empresa terceira no pagamento ali de uma eventual indenização, caso essa empresa ela não possua recursos financeiros, tá bem? A habitualidade, então, prevê a necessidade de um trabalho de maneira habitual, tá? Pelo menos 3 vezes por semana. Todo trabalho ele vai ter também uma onerosidade, né? O que que é essa onerosidade? Vai haver um salário, né? Vai ser oneroso para uma das partes. Afinal de contas, se o trabalhador trabalhou, ele vai querer receber. Portanto, a onerosidade, né, a dependência de salário, ela se faz necessária em virtude, né, de uma mão de obra, né? O trabalhador trabalhou, ele vai querer receber, então existe uma onerosidade. A pessoalidade, né? A pessoalidade é um contexto jurídico também, né, que ela aborda, né, entre tantos itens aí que a gente acabou de ver, né, a pessoalidade, ela traz consigo ali a qualidade da pessoa, a personalidade do contrato. Então, se a pessoalidade no trabalho, ela fala sobre uma relação de emprego, né, relação de empregado. Então, o trabalhador geralmente, né, ele vai trabalhar numa empresa, mas ele não tem contato direto, né, com o dono da empresa, o empresário. Ele vai ter alguém ali que vai ter uma subordinação, né, vai ter um supervisor, vai ter um diretor, né, vai ter um presidente, um diretor, um gerente, vai ter ali abaixo dele um encarregado, um supervisor, para depois chegar no trabalhador, tá bem? Então essa pessoalidade, ela fala um pouquinho também sobre a hierarquia que nós temos nas empresas, tá bem? Ah, mas se for o caso ali de um motorista, esse motorista ele dirige para o dono da empresa. Esse motorista ele vai ser contratado pelo RH da empresa, ele vai prestar o serviço direto para aquele empresário, mas naturalmente ele vai ter um vínculo empregatício com a empresa e não com o empresário em si, tá bem? E a outra relação que nós possuímos aí é porque a pessoa física. Quando a gente conhece, né, a segurança do trabalho e a justiça do trabalho em si, né, leva-se em consideração também que a pessoa física ela geralmente está subordinada a uma pessoa jurídica, tá? Então, num contexto geral aí, nós temos uma pessoa física trabalhando para uma pessoa jurídica, por isso configura-se uma relação de emprego de acordo com o conceito SHOP, né? Ó, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física no final, tá bem? Trabalhador doméstico, né, é um direito adquirido aí que nós tivemos, né, no ano de 2015, foi a PEC aí das empregadas domésticas, né, que é enquadrar ela como um vínculo empregatício e também ter ali a necessidade de assegurar, né, todos os seus direitos. Então, férias, 13º, auxílio maternidade, nós temos ali a questão de aposentadoria também, que está envolvida, e naturalmente isso gera um encargo financeiro para o patrão, né, para o empregador, né, mas é um direito natural aí daquela empregada doméstica para que ela faça parte ali do seu contrato de trabalho. Além da questão do trabalhador doméstico, nós temos aí o caso do trabalhador avulso, por exemplo, trabalhadores lá dos portos, né, que nós temos, né, por exemplo, nos portos de Santos, Paranaguá, eles trabalham descarregando ali navios, embarcações. Eles necessariamente eles não vão ter um vínculo CLTista, né, eles não vão ser regidos pela CLT, eles vão ser regidos por um outro
regime, né, que ele já está fora aí da nossa esfera da Justiça do Trabalho, né, da Segurança do Trabalho, mas ela é enquadrado, né, especificamente ali pela Delegacia Regional, né, Delegacia Marítima, né, Delegacia dos Portos, né. Então nós temos uma NR específica para isso, né, que ela aborda questões do trabalhador avulso, e quando a gente vai estudar ela, a gente precisa compreender, né, acima de tudo, o que é um trabalhador avulso, né? Quando a gente estuda as NRs, né, a gente passa por elas de maneira superficial. A NR portuária, né, a NR 29, ela aborda essa questão do trabalhador avulso. Então, o trabalhador que atua basicamente ali descarregando sacarias de mantimentos, tá bem? Nós temos ali um outro caso do trabalhador segurado especial, né? Tanto o pescador como o trabalhador que atua em atividades rurais, né? A gente citou sobre isso já, que eles são enquadrados aí no acidente de trabalho também. E por último aqui nós temos o contribuinte individual, né? Que é o famoso MEI, né? Microempreendedor individual. Então, alguém que, por exemplo, monta lá um serviço de digitação, né? Ou um cozinheiro, uma maquiadora, um taxista, né? Ou um empresário ali que trabalha por conta, né? Ele é um contribuinte individual. Então, como a gente falou, ele não é enquadrado como um acidente de trabalho, mas ele é enquadrado ali como um acidente extralaboral. Apesar que vai levar em consideração se ele recolheu ou não o INSS para ser ali admitido, né, no INSS, nesses casos aí. Algo temerário, né, ruim para o contribuidor, para o microempreendedor individual, é que, por exemplo, ele não tem direito a seguro-desemprego, né? Se ele trabalha para uma empresa numa condição de MEI, né, presta um serviço numa condição de MEI, caso aquela empresa decida romper o seu vínculo com ele ali, o seu contrato, ele não tem seguro-desemprego algum, tá bem? Porque entende-se como ele é empresário, ele vai procurar outra empresa, ele vai trabalhar para uma outra pessoa, vai trabalhar com outros clientes, tá bem? Então, o MEI aí, o microempreendedor individual, precisa saber bastante disso antes de abrir a sua própria empresa. Quando a gente estuda aí a relação trabalho e INSS, existe tudo isso que a gente está vendo, né, para a gente entender, para a gente compreender, tá? Não, obviamente, não vamos abordar isso hoje nessa aula remota, né, mas fica aí a dica para vocês procurarem o site do Ministério da Economia, lerem um pouquinho, estudarem um pouquinho aí desses itens, né? Eu gosto bastante de navegar nesse site. Ele está dessa forma mesmo, dividido entre o que é interessante para o trabalhador, o que é interessante para o empregador, para os sindicatos e também para fiscalizações. Então, se vocês tiverem um tempinho aí de conhecerem o site do Ministério da Economia, vai estar vinculado aí tanto o Ministério do Trabalho como também alguns itens específicos do INSS, da Previdência Social. Existe um conceito de equiparação, né, do acidente de trabalho, que é a equiparação da doença profissional. De acordo com o artigo 20 da Lei 8.213 de 91, a doença profissional ela é assim entendida, né, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. E geralmente ela tem que estar constando ali numa relação que foi elaborada pelo antigo Ministério do Trabalho e Previdência Social. A doença do trabalho, né, a doença profissional, então, ela pode ser caracterizada, né, como algo que foi desencadeado, né, devido àquela atividade. Nós vamos ter exemplos mais à frente, né, mas a doença profissional, ela geralmente ela está ligada, né, a uma relação específica, né, que foi criada pelo Ministério do Trabalho, né, uma lista aí de doenças, né, e tem uma pequena separação aí entre doença profissional ou doença do trabalho. E quando eu pego ali a doença profissional, sabe-se, por exemplo,
né, que eu vou ter uma série de itens aí, né, eu vou até deixar esse material para vocês no link dessa aula. São 5 capítulos, né, de uma lei ali, falando por doenças provocadas por agentes químicos, respiratórios, algumas doenças cutâneas, algumas doenças que são físicas, né, e consequentemente provocadas por agentes físicos e provocadas por agentes infecciosos, né. E as doenças profissionais, então, como a gente está falando, ela é resultado ali de o exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Ou, por exemplo, né, nós temos aqui também a doença do trabalho, que ela é entendida, né, adquirida ou desencadeada em condições que o trabalho é realizado, ou no qual ele se relaciona diretamente. Sabe, por exemplo, que o trabalhador profissional, né, se ele apresentar ali uma certa idade e naturalmente apresentar uma perda auditiva, isso pode ser enquadrado pelo INSS como uma doença profissional. Quem faz esse enquadramento é o perito médico do INSS, tá bom? Ou se ele apresentar ali uma perda auditiva, mas ele acabou de entrar na empresa, né, e ele relata, né, apresenta ali na CAT dele, na comunicação dos acidentes de trabalho, que aquele trabalhador ele estava próximo de uma máquina, essa máquina teve uma explosão e ele perdeu a audição, isso é considerado como uma doença do trabalho adquirida, tá bem? Ele teve uma explosão e ele teve essa perda auditiva, tá bom? A doença profissional, né, conforme a gente falou aí dos exemplos, elas são chamadas de idiopáticas, tecnopáticas ou ergopáticas, porque elas têm relação com ergonomia. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma doença profissional, são situações chamadas até de comum, né, a uma determinada categoria de trabalhadores. Por exemplo, a tendinite dos digitadores. Então, alguns trabalhadores que eles recebem aí esse diagnóstico, né, de tendinite, ou seja, inflamação dos tendões, se ele for um digitador, isso é caracterizado como uma doença profissional. Tá? É natural, ele vai desenvolver porque o trabalho dele é esse, tá bem? E nós temos também uma outra relação, que é a doença do trabalho, né? Como é o caso aí da silicose, né? As pneumoconioses, as doenças respiratórias. Então, uma doença do trabalho adquirida ou desencadeada, ela pode ser em funções de condições especiais em que o trabalho é realizado ou que ele se relaciona diretamente. Então, quando o trabalhador ele é exposto, né, a essa névoa aqui de agentes químicos, né, nós vemos aqui essas poeiras também, elas sinaladas, né, respiradas aí pelo trabalhador, isso vão ser chamados de mesopatias, né, e podem gerar uma pneumoconiose, uma doença pulmonar obstrutiva, tá bem? Então, isso é chamado de doença do trabalho. Então, nós temos todos esses itens aqui, né, que eu não vou citar, só vou passar por eles aqui, mas o artigo 21 aí da Lei 8.213, ela enquadra, né, equipara o acidente de trabalho como acidente ligado ao trabalho, ao acidente sofrido pelo segurado no horário de trabalho, podendo ser, por exemplo, ato de agressão, ofensa física, ato de imprudência, negligência, ato de pessoa privada, né, ou desabamento, inundação, incêndio, que é o caso daqueles itens, né, que a gente citou, né, do trabalhador de segurado especial, ou no caso de acidentes de natureza de força maior, como é o caso aí de desabamento, inundação, ou no caso de incêndios também, que a gente acabou citando ao longo da aula. Nós temos ainda, né, as doenças provocadas aí por uma contaminação acidental, acidente sofrido pelo segurado, prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para evitar ali o prejuízo de proporcionar proveito, né? Em viagem a serviço da empresa, no percurso da residência, né? Isso aqui entrou na legislação, depois saiu, depois voltou de novo, e atualmente, né, ainda existe o acidente de trajeto, né? Só que ele modificou, né, basicamente aí com o acidente de trajeto, ou antigamente era chamado de acidente de percurso também, ele
naturalmente hoje não vai ter ali a necessidade da abertura de uma comunicação de acidente de trabalho. Eu, sinceramente, não entendo ainda o, o porquê, né, que eles colocaram essa prerrogativa, mas quando eu falo sobre acidente de trajeto, ele voltou a ser considerado ali como um acidente de trabalho, agora em abril de 2020, né, de maneira até recente. Então, essa revogação, né, dessa medida provisória, ela perdeu a validade e o trabalhador ele volta a ter uma estabilidade ali de 12 meses caso ele sofra, né, um acidente de trajeto, né, que era a questão da equiparação aí do acidente de trabalho comum, tá bem? No período também destinado à refeição ou descanso, também pode acontecer um acidente e também vai ser caracterizado como um acidente de trabalho. E nós temos algumas classes aqui que eu gostaria de passar das doenças profissionais ou tecnopatias. As doenças profissionais ou tecnopatias, conforme a gente falou, é aquele que o próprio trabalho é desencadeado, né, causador ali da doença, por exemplo, a tendinite dos digitadores. Mas nós temos também o caso da silicose, né, que ela causa ali a inalação do pó da sílica e pode provocar febre, dificuldade respiratória, e a pessoa pode ficar um pouco mais arroxeada, tá? Cianótica. Então, quando a gente apresenta essa caso de doença profissional, a atividade laboral ela vai levar, né, a produzir sintomas, febre, dificuldade respiratória, não necessariamente uma doença, tá bem? E a asbestose, né, que ela é causada aí pela inalação de partículas de amianto, aquelas telhas de amianto, né, que ela tem ali na sua composição, essas fibras de amianto, e podem gerar ali cicatrizes no pulmão, né? E, naturalmente o trabalhador ele vai apresentar uma dificuldade respiratória, né? Mas ele não vai ser uma doença especificamente que afaste ele do trabalho, por isso é considerado como uma doença profissional. Leva-se em consideração também o tempo de trabalho, né? Um trabalhador que atuou ali 20 anos, né, 30 anos, né, nas telhas de amianto, né, a revogação ela veio há 10 anos praticamente, 10, 15 anos. Porque sabe-se que o abesto, né, que é a composição que está ali do amianto, né, sabe-se que ele pode produzir ali ele é cancerígeno, né, ele pode desenvolver alguns cânceres, né, obviamente, gerando ali as situações mais complexas de doença, né? Então, quando a gente estuda, né, as doenças provocadas, né, pelo trabalho, né, no caso aqui do amianto, sabe-se que ele é indestrutível, né, ele acaba sendo absorvido pelo pulmão e gerando aí dificuldade na respiração do trabalhador. Nós temos lá o caso da bicinose, pneumoconiose, estanhose, né, basicamente aqui a gente passando rapidamente, né, a bicinose ela geralmente é composto das poeiras orgânicas, do algodão, linho, né, principalmente trabalhadores do ramo têxtil. Pneumoconiose, né, chamado de pulmão negro, também são aí as foligens, né, que nós temos do carvão, que ele cria uma reação tecidual e deixa o pulmão de uma coloração mais escura. E nós temos a estanhose também produzida por causa de fumos, poeiras e deposição de estanho diretamente no pulmão do trabalhador. Já as doenças do trabalho, elas são caracterizadas, né, por circunstâncias do trabalho. O trabalhador não é a causa específica da doença, mas ele atua de maneira concasual, né? Ele atua agravando aquela situação. Então, todo trabalhador, né, todos nós temos aí um certo desvio de coluna, nós temos uma certa dorzinha nas costas. Mas se a empresa, né, ela agrava essa situação, né, se ela gera ali uma doença mais grave, né, isso vai gerar ali uma doença do trabalho. Por isso a empresa ela vai ter uma responsabilidade maior, porque eu estou caracterizando que aquilo ali, aquela doença, ela foi desencadeada ou agravada no trabalho. Nós temos os casos das Leydig-Dortz, que são as lesões por esforços repetitivos e as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho,
que são lesões geralmente ocorridas em ligamentos, músculos e tendões, ou também em outros segmentos do nosso corpo por usos repetitivos do movimento, posturas inadequadas e forças excessivas, atingindo aí a capacidade motora dos membros. Então, as Layard-Dort são um conjunto de doenças, né, um conjunto de doenças relacionadas, pode ser relacionadas ao trabalho, geralmente baseado em 3 fatores: posturas inadequadas, movimentos repetitivos e forças excessivas. Uma diferençazinha básica, né, aqui na nomenclatura, que a LER é a lesão por esforço repetitivo, né, e as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Sendo assim, eu vou passar só mais um vídeo para vocês, falando também dessa questão das doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Justiça do Trabalho, 70 anos de justiça social. Nós temos aqui alguns outros exemplos, né, de Layard-Dort, né? Nós temos aqui a síndrome do túnel do carpo, que é uma inflamação que reveste os tendões do punho, né? A inflamação dos tendões, especificamente as tendinites, as lombalgias, que são as dores localizadas na região lombar, e a hérnia de disco, que é a caracterização da saída do disco intervertebral, né, entre o eixo ali da coluna, né, entre os eixos das 2 vértebras, atingindo especificamente raízes nervosas, por isso que elas geram aí uma paralisia, uma dormência, né, um certo desgaste, né, daquelas raízes nervosas, principalmente aí dos membros inferiores, mas também pode acontecer nos membros superiores, caso essa hérnia discal seja ali na região cervical, tá bem? Nós temos aí os eventos ainda de perda auditiva, né? A PAIR, que é uma perda auditiva relacionada ao trabalho, que acaba sendo então uma diminuição gradual, né? Ou seja, através da audição ocorre uma perda decorrente da exposição contínua a diversos níveis elevados de ruído. Além da perda auditiva, outras alterações são importantes que podem prejudicar a vida do trabalhador. Por exemplo, a perda auditiva naturalmente vai diminuir, né, a comunicação daquele trabalhador, a qualidade de vida daquele trabalhador, o relacionamento com que ele tem com os familiares, mas a perda auditiva também pode gerar ali fatores de estresse, pode gerar fatores depressivos e naturalmente ninguém quer perder a audição no ambiente de trabalho e naturalmente apresentar essa perda auditiva. Tá? Então, quando a gente estuda aí alguns exemplos, né, de Layard-Dort, a perda auditiva também é incluída, né, naturalmente porque existe uma exposição repetitiva naquele ambiente, tá bem? Sendo assim, a gente chega ao final da nossa aula, né, então eu agradeço você que acompanhou essa gravação até agora, agradeço você que está assistindo essa aula neste momento, né, e também me coloco à disposição pelo meu e-mail aqui do Senac, ou também pelo grupo de WhatsApp que eu estou na sala de vocês. Eu agradeço a todos, obrigado, até breve, até a próxima aula.